Continuando aqui. Então está falando que Nityananda Prabhu não tem pensamentos individuais, né? Ele o seu corpo mesmo está ansioso para servir a dar prazer a Krishna, Baladeva, né? E Nityananda também é Gauranga, né? Nityananda Prabhu é uma substância transcendental consciente e cada átomo do seu corpo destina-se apenas ao serviço e à satisfação de Mahaprabhu. Então, essa é a natureza da relação de Nityananda Prabhu com Chaitanya Mahaprabhu. Ele não tem nada próprio, o seu tudo é Chaitanya Mahaprabhu, como Baladeva é para Krishna. Nityananda Prabhu é Chaitanya Mahaprabhu. O objetivo da descida de Mahaprabhu foi distribuir generosamente o serviço devocional de Vrindavana. Por outro lado, Nityananda Prabhu costumava a cantar, né? Bhaja Gauranga, Kala Gauranga, né? Laha Gauranga Mama Nama Jai, Jana Gauranga Bhaje Seyamara Prana. Adore Gauranga, fale de Gauranga, cante o nome de Gauranga. Aquele que adora Sri Gauranga é minha vida e alma. Então ele fala que Nityananda Prabhu ele tentou da sua melhor forma fazer as pessoas em geral aceitarem a Chaitanya Mahaprabhu. O que ele disse: venha diretamente à campanha de Chaitanya, assim seguramente você alcançará Vrindavan. Porque é isso, né? O que Mahaprabhu vem, o que ele vem, né, realmente a entregar é Vrindavan. Esse é o objetivo de Mahaprabhu. É entregar esse Gopi Bhava, ou seja, ele vem entregar essas coisas tão elevadas, né? E aí quando se pergunta por que ele vem entregar tantas coisas elevadas para tantas pessoas, né, desqualificadas, né? Porque ele não tem nada, ele não tem coisas inferiores. Mahaprabhu, né, só tem coisas surpreendentes para entregar. E Nityananda Prabhu ele vem auxiliar, né? E ele vem como facilitar. Por quê? Porque Mahaprabhu quer entregar Vrindavan, mas Nityananda vai entregar Mahaprabhu, Gauranga. Ele falou, não, peraí, Vrindavan não, Gauranga. Então, o que a gente entende disso é que você não pode se aproximar de Vrindavan, né, diretamente. Né? Você não pode se aproximar de Vrindavan, aceitar isso diretamente. Não, você tem que passar por Mahaprabhu. Então, se a gente não passa por Mahaprabhu, a gente não consegue ter Vrindavana. Então Nityananda, Mahaprabhu, e se você não passa por Nityananda Prabhu, você não consegue ter Mahaprabhu. A gente vê que aí a gente tem como a rota da felicidade. Você tem que passar por Nityananda Prabhu, e depois você tem que passar também por Chaitanya Mahaprabhu. E aí você vai chegar a Vrindavana. Mas esse é o objetivo, né, de Nityananda Prabhu. Ele que foi um facilitador, ou seja, sem ele, né, a gente não poderia receber isso. Né? Então, sem ele, Mahaprabhu não poderia dar isso diretamente. Né? Então fala que a misericórdia de Nityananda Prabhu excede por vezes a misericórdia de Mahaprabhu, porque pode criar um mau precedente. Mahaprabhu às vezes não pode aceitar certas almas caídas, ele tem que considerar o seu estatuto, o seu estado, né, as suas qualidades, né, bem como outras coisas. Né. Agora, como a gente já falou, Nityananda Prabhu ele não tem essa discriminação, ele pode dar para todo mundo, não importa as circunstâncias desfavoráveis, né, isso é Nityananda Prabhu, né. A sua misericórdia é muito pródiga, né? E quase cega. É uma misericórdia cega. Né? Ele não discrimina entre diferentes graus de pecadores. Né? A misericórdia de Nityananda Prabhu é muito abrangente. Ou seja, é pra gente. Abrangente é pra gente. E também o que acontece? Nityananda Prabhu não pode rejeitar a recomendação, né, de Nityananda Prabhu. Então se Nityananda Prabhu fala, olha, tá aí esse demônio para você. Toma esse demônio. Mahaprabhu trouxe um demônio para você. Vem cá, vou aceitar.
Então, por isso, né? E isso é o quê? Nityananda Prabhu é o guru. Ou seja, ele é o guru original. Então, na verdade, quando o guru ele leva, né, o seu discípulo, né? Ou seja, ele leva uma pessoa a Krishna. Então, se o guru indica, Krishna não pode negar. Krishna não vai falar, não, esse eu não quero. É como aqui a gente fala pistolão, né? Pistolão? Pistolão? Ainda fala isso? Ainda se fala. Era um termo já, é o pistolão. Ou seja, o que é pistolão? É uma indicação, né? Alguém chega lá, vai lá. Eu lembro uma vez que a gente era... Quando a gente treinava... Olha, as histórias. Quando a gente trabalhou a gente fez um estágio lá no Cruzeiro, né? Cruzeiro Futebol Clube. E a gente era preparador físico, né? Fazia um estágio de preparador físico e tinha um amigo meu, que depois, né, seguiu até aí essa carreira aí. Ele já fazia como técnico, assim, estágio de técnico e eu de preparador físico, né? E a gente morava numa cidade, né? A cidade era onde a gente fazia a universidade, uma cidade pequena, assim, claro. E tinha um rapaz lá, quando a gente foi para Belo Horizonte, né? Enfim, a gente foi, né? E aí a gente estava levando um menino, né? Porque ele jogava futebol, né? Só que ele ia jogar no Cruzeiro, assim, ou seja, ele ia ser testado, né? Tipo assim, porque se faz como aqui a gente fala a peneira, né? A peneira, o que é a peneira? A peneira nem todo mundo quer jogar no Cruzeiro. Não é assim não. Peraí. A gente não está falando de Flamengo, né? Flamengo é outro nível. Estamos falando de Cruzeiro. Então, assim, todo mundo quer jogar no Cruzeiro, né? Não é assim não. Todo mundo quer fazer o teste, não é assim não. Se fosse assim, né, todos os meninos de futebol vão lá, não é assim não. É fazer uma peneira para ver quem vai poder, né? É mais ou menos isso, né? Aí levaram o menino, mas só que o menino, bom, o boato, ele que era o filho do padre, né? Ele era o filho do padre. Claro, o padre não era casado, né? Mas ele tinha um filho, né? Bom, esse era o boato que todo mundo falava, todo mundo sabia disso, o filho do padre. Então o padre é uma pessoa muito importante, influente, né? Ele foi lá, mexeu os pauzinhos e leva o menino para ser. Então a gente foi lá, a gente chegou lá, já era assim, né? Aí com o cara lá, ele assim, porque aí foi também uma pessoa que era da universidade, enfim. Então lá colocaram o cara pra jogar, mas só que o cara era muito ruim, entendeu? Ele dava canelada na bola, né? Assim, ou seja, então ele ficou lá, mas ele jogou, não tiraram ele, né? Deixaram ele jogar, enfim. Depois ele voltou, né? Aí quando a gente voltou, ele foi, claro, ele não foi, né, convocado, né, pra ficar lá, né? A gente falava pra ele, não, mas não fica triste não, porque aí você tem que, né, fazer mais, preparar melhor, não é o momento, uma coisa assim. Mas então, é quem indica, né? Então, o Nityananda Prabhu ou o Guru, eles estão indicando você. Sem indicação você não consegue fazer isso, né? Então você precisa disso. Então, na realidade, a consciência de Krishna depende de quem indica, quem está indicando você. Então Krishna olha lá e fala, olha, quem indica você? Quem está indicando você? Não tem ninguém que indica? Você está vindo assim sozinho? Não, quem me indica sei lá, vamos chamar da Bhakti Pramod, por eu chamar, Krishna, muito bom, né? Ou Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, imagina, uau, Krishna, aí o que vai falar? Krishna fala, não quero não quero sua indicação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não, Krishna nunca vai falar isso, né? Então, por exemplo, quando você pensa, né? Bom, nesse passatempo aí que contou o Gurudeva, no espaço da Bhakti Vibhuti Bodhanga Shamaraj, né, que tinha um discípulo, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que ele queria praticar a vida espiritual, mas aí a família era desfavorável, a esposa era desfavorável, muito desfavorável, né, e ele não conseguiu, ou seja, ele não conseguiu ter um sadhana, né, apropriado, e quando ele abandona o corpo, né, ele vai... levam ele, ou seja, ele abandona o corpo, né? E aí no momento lá antes de queimar o corpo, né, botam uma guirlanda, fazem, né, todos os rituais, né? Mas no momento que ele vai que já estão quase para queimar ele se levanta, né? Então as pessoas acham que é um fantasma, pegam um bambu, um pedaço de pau para bater nele, para tirar o fantasma dele. Isso acontece, né? Quando vão queimar os corpos, né? Um fantasma entra no corpo, mexe o braço, né? Uma coisa assim.
E aí ele fala, não, sou eu mesmo, não bate em mim, sou eu mesmo, né? Na verdade eu morri, mas aí eu fui para Jamaloka, bom, fui ali, Jamaraj me viu, e Jamaraj não encontrou o meu sadhana, não encontrou o meu sadhana. Sabia que eu era um devoto, mas não via meu sadhana. E ele perguntou o que aconteceu, você é discípulo de quem? Aí ele falou, eu sou discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. E ele falou, aí o Jamaraj prestou reverência para ele e falou, volta, tem que voltar, volta. Imagina? Isso aí foi uma coisa que aconteceu mesmo, que é história mentirinha não. Aconteceu mesmo, né? Então é isso. Então quem te indica, é muito importante quem te indica, né? Isso é o mais importante no Bhakti. Não é nem a sua qualificação, mas quem você. Por isso você dá tanta importância ao guru, porque ele é uma grande personalidade que está te indicando, né? Então você tem que, poxa vida, né? Agradecer isso que você tem um guru, você tem uma pessoa que é muito querida por Krishna, que ele vai indicar você. Então, por isso que sem guru não funciona, né? Não funciona. Você pode até praticar, porque o santo nome é muito poderoso, né? Você não precisa de diksha, não precisa de iniciação, mas você precisa do quê? Do sadhu, né? Você precisa pelo menos de siksha poderosa, para ver que Krishna vê que você está sendo indicado, né? Então, isso Nityananda Prabhu é muito mais abrangente, né? Mesmo aqueles que Mahaprabhu rejeitou, Nityananda Prabhu abrigou gradualmente. Mahaprabhu teve que aceitar, como o caso, por exemplo, de Jagai, Madhai. Ou seja, eles bateram aí no Nityananda, fizeram, né, uma coisa assim horrível com o Nityananda, mas Nityananda indicou, Mahaprabhu queria tirar o seu Sudarshana, queria cortar a cabeça deles já, né? Mas Nityananda falou, não, você não pode fazer isso aqui, né? Esse aparecimento seu não é para matar demônios, né? Na realidade é para liberar os demônios, né? Mas aí Nityananda Prabhu vai e entrega eles para Mahaprabhu, e Mahaprabhu, Mahaprabhu dá misericórdia para eles, mas pela indicação de Mahaprabhu. Então, na realidade, aí fala, né, a graça de Nityananda Prabhu é maior tanto em magnitude como em circunferência. Isso é o nosso consolo, pois pela misericórdia até as almas mais caídas podem alcançar o objetivo supremo, né? Mahaprabhu disse aos seus seguidores, mesmo que Nityananda Prabhu seja encontrado com uma prostituta e bebendo vinho, todos devem saber que ele está acima de todas essas coisas, né? Embora se possa encontrá-lo aparentemente envolvido em atividades baixas, ele nunca é contaminado por isso. Ele pode parecer ligado a tantas atividades caídas, mas deve saber que ele é sempre venerado pelo Criador do Universo, o Senhor Brahma, e por todos os devotos exaltados. A misericórdia de Nityananda Prabhu é tão poderosa que se alguém simplesmente pegar um pedaço do seu calpim e usá-lo respeitosamente no seu corpo, será salvo de todos os distúrbios dos sentidos mundanos. Por isso, rezamos que minha mente se agarre sempre aos seus pés santos e ofereço minhas reverências a Nityananda Prabhu. Imagina? Porque é isso mesmo, ou seja, se você não tem a misericórdia de Nityananda Prabhu, você não tem nada, né? E ela é muito poderosa, muito magnânima, muito ampla, tanto em circunferência como em magnitude. Ou seja, então isso é Nityananda Prabhu. Você não pode realmente medir a misericórdia de Nityananda Prabhu. É uma coisa ilimitada, né? Ele está dando misericórdia de uma maneira completamente absurda. Essa é a inundação de Nityananda Prabhu. Então a gente não pode, de jeito nenhum, desprezar Nityananda Prabhu. Por exemplo, a gente vê nesse passatempo de Krishna Das Kaviraj Goswami. Ele estava na casa lá do seu irmão, né, não? E aí ele percebia que o seu irmão desprezava Nityananda Prabhu, né? Não dava importância a Nityananda Prabhu. O que ele fez? Foi embora. Ou seja, ele foi embora. Na realidade, ele saiu lá da casa do irmão dele simplesmente por isso. Ou seja, quando ele percebeu isso, ele ficou muito bravo.
porque estavam deixando de lado Nityananda Prabhu. Ou seja, não se davam respeito a Nityananda Prabhu. E nós temos que dar muito respeito a Nityananda Prabhu. Ele é a nossa vida e alma, Nityananda Prabhu. E ele já está aí, embutido no Guru, porque a gente pensa, né? A gente não vê muitas deidades de Gaura Nitai. Claro, no Ocidente a gente vê, né? Por causa de quem? Swami Maharaj. Ou seja, ele tinha isso, né? Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai. Inclusive se diz que ele queria que os devotos fizessem Sankirtan, né? Com Gaura Nitai. Imagina, que eles fossem na rua, fosse na praia, você vai com duas deidades, imagina, você na praia, com duas deidades, Gaura Nitai, falando, aqui, leva Gaura Nitai. Imagina, vocês pensam nisso? Os caras lá bebendo cerveja, vocês teriam coragem? Mas o Swami Maharaj Prabhupada queria. E quando falaram isso para Sesara Maharaj, falou assim, ele bateu a mão na cabeça, só Swami Maharaj mesmo poderia fazer isso. Né? Ou seja, é porque realmente é uma coisa muito ousada, né? Você entregar, né, a misericórdia assim, de uma maneira tão... Né? Isso é sua avesha de Nityananda Prabhu. Então o Swami Maharaj Prabhupada ele tinha isso, né? Ele tinha esse humor de Nityananda Prabhu, né? Ele não está nem aí, ou seja, ele não estava nem aí porque realmente ele queria, né, que isso fosse entregue. Quando ele fala, né, o que ele diz no final da sua vida, ele fala, eu só tive, não, mais ou menos, não sei se tão no final da sua vida, mas ele falava, né, eu só tive uma falha. Qual foi a falha que ele teve? Quem sabe? Qual foi a falha que ele se auto-intitula? Eu só cometi um erro. Eu cometi um erro muito grave. Eu tive uma falha muito grande. Qual foi? Quando ele falou que ofendeu os seus irmãos? Não. Qual foi a falha que ele falou? Ele falou, eu iniciei muitas pessoas desqualificadas, né? Isso foi a falha que ele disse que tinha, né? Swami Maharaj Prabhupada. Porque realmente ele iniciou muitas pessoas desqualificadas, né? Imagina, as pessoas estavam entrando, ele estava, né? ele não... E claro, você pode até pensar, essa foi a misericórdia de Swami Maharaj Prabhupada. Sim, foi a misericórdia dele, sim, né? Mas imagina pessoas completamente despreparadas, ou seja, as pessoas assim bem novas na consciência de Cristo já tinham que ser sannyasis, né? Tinham que ser gurus depois, né? Assim, logo em seguida, né? Imagina? Sim, ou seja, mas isso ou seja, porque a gente está falando, a gente falou dessa falha, né, de Swami Maharaj Prabhupada, que ele mesmo disse que teve, que foi iniciar discípulos desqualificados, né? O Prabhu achou que ele fala de outra falha aí também, que o Swami Maharaj Prabhupada disse, foi de que seus discípulos não poderiam escutar aos seus irmãos espirituais. Mas por que isso, né? É porque ele não queria confundir, né, a mente dos devotos, né? Como se explica assim, é como uma árvore. Você planta uma árvore pequenininha, né? Aí você pode fazer você faz uma proteção para ela. E se você faz uma proteção para ela, para quê? Para que outros animais não venham e estraguem essa árvore. Depois que a árvore cresce, você tira a proteção. Essa era a ideia de Swami Maharaj Prabhupada. Então no início ele não queria, né, confundir os devotos. Imagina, você chega lá sei lá, você chegou na os devotos iam chegar na Gopinath Gaudiya Mata, os outros devotos falaram assim, não, 64 voltas, né, uma coisa assim, né? Eles cantavam 16, né? Aí veio a confundir a mente dele, não, isso não se faz assim, como você passa tílaca, né? Assim, né? Porque o Swami Maharaj Prabhupada, a mentalidade dele era de uma guerra, né? Uma guerra mesmo, então não tinha muito... Então cantar o Gayatri andando, né? Tipo assim, cantar o Gayatri no Sankta, isso é uma mentalidade do Swami Maharaj Prabhupada, né? Assim, né? Não é uma coisa... a gente vai ver aí, né? Tem que ter uma asana, você tem que ter passado tílaca, você tem que ter sentado, sei lá, coisas assim. Mas quando você está aí numa guerra, né? Então você não tem muito, né? Quando numa guerra você fala, não, eu quero... Me traga granola, aveia, me traga arroz integral, me traga... Não, você não... Cara, come isso aí, você está na guerra. Amanhã você já pode não estar aqui, você pode morrer, porque você está pedindo... eu quero um pavê, por favor. Não, você não pode ficar pedindo, exigindo, você não pode ter muita sofisticação numa guerra. Então essa era a guerra
de Swami Maharaj Prabhupada, que ele estava travando em nome de Nityananda Prabhu, né? Assim, de certo sentido. Então ele estava fazendo tudo mesmo, né?